Amados, a paz do Senhor, vamos aqui resolver a questão 3 do nosso quebra-cabeça da lição de número 1 do nosso terceiro trimestre de 2017. A pergunta foi a seguinte: se de acordo com 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17, a palavra é proveitosa para preparar o homem para toda boa obra, como Pedro, presbítero, de acordo com 1 Pedro capítulo 5, verso 1, foi repreendido por Paulo em Gálatas capítulo 2, verso 11, já que ele, então, como obreiro, deveria ser irrepreensível. 1 Timóteo capítulo 3, versos 1 a 2. Bom, vamos lá. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Eu só cortei uma parte aqui do versículo, mas o versículo está indo na tela para os senhores observarem o contexto. Agora vamos para 1 Pedro capítulo 5, verso 1. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, né? E testemunho do sofrimento de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Então, Pedro se intitula presbítero. Como eles. Eles quem? Essa rapaziada aqui. Agora vamos para Gálatas capítulo 2, verso 11. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara. Olha só, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Repreensível. Agora vamos para 1 Timóteo capítulo 3, verso 1 e 2. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Bem, está aqui, se alguém deseja o episcopado, convém que ele seja irrepreensível, que fala bispo. Perfeito. Antes de começar a explicar para os irmãos o que acontece aqui nessa situação, vamos ler aqui o contexto aqui do capítulo 2 de Gálatas. Tá vendo? Gálatas 2, versículo 12, agora na nossa leitura. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus, atenção, outros judeus, também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como os judeus, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Interessante que Barnabé não recebeu repreensão aqui e nem os outros judeus. Foi só Pedro. Pedro é tão importante. Agora, o cabeça de Barnabé é Pedro. É o guia. Tá bom. Isso é papo para outra conversa. Vamos lá. Vamos voltar aqui para 1 Pedro capítulo 5 e ver algo aqui um pouco relevante. Presbíteros vem do grego presbúteros, que significa ancião. Não deixa de ser ancião. Olha aí, ancião, deidade, líder de dois povos, avançado na vida, e depende do contexto que se vai utilizar essa palavra. Quando Pedro fala que ele é presbítero, ele usa o termo sum presbúteros, que é co-ancião ou co-presbítero, uma espécie de auxiliar, vamos dizer assim, né? Uma espécie de auxiliar. Então perceba que quando Pedro fala que ele é presbítero, ele não usa o termo presbúteros. E outra coisa a se notar, essa expressão presbúteros, que na nossa Bíblia está presbítero ou ancião, depende da versão que você esteja utilizando, não é um título exclusivo de cargo ministerial. Não é um título exclusivo de cargo ministerial. Como pastor também não é. Mas aí é outro assunto. Por exemplo, aqui, eu separei para vocês, aqui no Léxico do Strong, fiz uma pesquisa aqui para mostrar para vocês, que essa expressão aqui não é usada somente para quem é crente,
Mas você vê aqui, por exemplo, Mateus 15, 2. Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Tá vendo? Deixa eu pegar aqui uma outra referência. Aqui, ó. Capítulo 16, versículo 21. Desde esse tempo começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhes era necessário seguir para Jerusalém e sofrer as muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Tá vendo? Não é um título exclusivo daquele que tem a fé em Cristo. Presbítero é anciãos. De dos povos, como vimos aí. Então não é um título exclusivo para cargo ministerial. Tá ok? Assim como pastor também. Você tem pastor em outra religião, pastor de ovelha mesmo, toma conta do bichinho. Entende? Então são títulos emprestados, vamos dizer assim. Tá? Então, não adianta colocar essa cruz no apóstolo Pedro, porque ele é presbítero, tinha que ser irrepreensível. Isso aí é uma lei universal para crente, você quer ver? O requerimento de ser irrepreensível é para aquele que aguarda a vinda do Senhor. Olha aqui, a 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 13. Para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade, diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor, Jesus Cristo, com todos os seus santos. Eu gostaria que um pré-tribulacionista me explicasse esse versículo aqui. Em especial essa partezinha aqui, ó. Com todos os seus santos. Uma observação, eu sou pré-tribulacionista. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que o próprio apóstolo Pedro fala também, em 2 Pedro, capítulo 3. Tá vendo? Verso de número... Vamos ler o 13 e 14. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados, imaculados e irrepreensíveis em paz. Então não adianta, como eu disse, colocar essa cruz no apóstolo Pedro, que ele não poderia ser presbítero porque ele era repreensível. Não, você também tem que ser irrepreensível. Não é só Pedro, não. Teu pastor, teu pai e tua mãe também tem que ser irrepreensível se ele quiser participar do arrebatamento. Ouvir a Tequia Hagedolá, que é o nome da última trombeta, que não tem nada a ver com a sétima trombeta de Apocalipse, capítulo 11, verso 15. Voltando aqui para o contexto, perceba que aqui existe um porquê. Eu estava até conversando com alguns irmãos que quando Paulo fala que Pedro era repreensível, ele dá esse título aqui mediante a essa situação. Mas uma pessoa que cometeu uma mentira, será que a gente pode chamá-la de mentiroso? Não é um termo mais abrangente, um termo mais amplo? Quando você chama a pessoa de mentiroso, você está dizendo que ela tem o hábito de mentir. Que aquele é corriqueiro. Não é? Quando você fala que a pessoa é adúltera, você está dizendo que ela tem o hábito de cometer adultério. E não que cometeu uma única vez. Ou por um momento. Mas que hoje ela ainda recebe esse título? Será que Pedro, depois desse dia aqui, ele não melhorou o juízo dele? Entende? Será que após esse evento aqui, o apóstolo Pedro continuou dando esses vacilos aqui? A ponto de continuar sendo repreensível? E assim sendo desqualificado para ser um obreiro? É muito duro para ter essa concepção do texto, né? É um pouco complicado, né? Então, não se trata de que Pedro vivia uma vida desqualificada para tal. Mas que Paulo intitula Pedro por causa dessa atitude aqui. De repente, até o momento, Pedro tinha esse hábito aqui. Entende? A ponto de, nesse momento, Paulo chamar de irrepreensível. Mas isso será constante? Será que Pedro sempre cometeu essas falhas aqui? E quando Pedro aqui se intitula presbítero, cadê aqui o versículo 1? Será que isso aqui foi... quando Pedro se intitula presbítero, será que nesse momento aqui em Antioquia ele já tinha essa função ministerial? Cadê o versículo aqui? Que chegou em Antioquia. Não, estou aqui no 2 Pedro. Cadê o versículo aqui? Galatas capítulo 12, aqui em cima. Entende? Então a gente não pode ser tão
tão grosseiro assim. Entende? A gente não pode ser tão grosseiro assim. E outra coisa, quando o camarada vai ser levado ao pastorado, ele chega lá errando. Quando um pastor vai indicar alguém para a sua convenção, para levar o camarada ao presbitério, ao cargo de evangelista, ele chega ali em cima errando. Errando. Entende? Nós temos que observar quando o camarada erra, quando ele erra querendo acertar. Entende? Agora, se você puder passar um pente fino nesse seu candidato, agora fala aqui para pastores. Por favor, meu pastor, verifica se o seu candidato está aqui dentro. Para você não ter dor de cabeça. Tá vendo? Verifica se ele está aqui dentro. Isso aqui não está à toa aqui na tua Bíblia, não. Tá? Do versículo 1 até o versículo 7. Veja se o seu candidato está aqui dentro. Senão tu vai passar perto. E tu vai ter dor de cabeça. E tu vai matar o ministério dele. Tá? Então, primeira coisa, chamada de Deus. E segunda coisa, quando a igreja, por ser soberana, ela apoia. Mas, por favor, aqui dentro. Não vê que esse papo de que Deus mandou consagrar fulano se o cabra não está aqui dentro. Pra mim isso é falácia. Não vê que esse papo de que Deus mandou você separar fulano para o diaconato, para o presbitério, se o cabra não está aqui dentro. Tá? Para mim é falácia e ponto final. Bom, dado o recado, finalizando aqui o nosso vídeo. Então, Pedro, inclusive tem outra versão aqui, deixa eu ver se eu consigo achar aqui uma versão mais clara. Não sei se a NVI trabalha com título perfeito. Quando, porém, Pedro veio aqui, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Não está no plural, em singular, por sua atitude condenável. Pois, agora vai explicar o porquê. Veja que para dar um único motivo. Então, analisando o contexto, entendemos que se trata de uma única coisa. Uma atitude condenável, não suas atitudes condenáveis. Tá? E concernente à questão de ser irrepreensível ou não, isso não é só para Pedro, não. Tá? É para as ovelhas de Pedro, é para as ovelhas do apóstolo Paulo, é para você, para o teu discipulado, para o teu mestre, para aquele que te escuta, para aquele que ora por você, para seu mestre, para seus alunos, para todo mundo. Condição igual para todo mundo. Ser irrepreensível diante de Deus, para que, quando houver o arrebatamento da igreja, nós viemos nos achar irrepreensíveis. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.